Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hinozinho e depois vamos fazer uma pequena meditação na palavra do Senhor juntos. O bom pastor buscou-me pra longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Consigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora protege-me do mal. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Depois de 50, agora ela não responde mais. Vamos ler uma palavra que está no meu coração na terceira epístola do apóstolo João, no versículo 1. Ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho a maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos
andam na verdade. Aqui nós temos uma carta peculiar, ou especial, do amado de Deus, o apóstolo João, a um indivíduo da igreja. E é muito engraçado que ele não se refere a ser um apóstolo, porque ele está enviando uma carta, uma mensagem para uma pessoa. Mas ele se coloca como presbítero ao amado Gaio. Não vou falar sobre Gaio, tenho 2, 3 referências na Bíblia Sagrada a respeito dessa pessoa, mas era uma pessoa temente a Deus, com certeza era um colaborador da obra de Deus, salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E agora coube a João a enviar uma carta específica, uma epístola, para incentivar a fé desse irmão. Mas é interessante que ele se refere aqui como o presbítero. Mas se nós olharmos aqui na segunda carta, ele diz assim, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, as quais eu amo. Deu para entender? E agora, José? O que era João? João, meus irmãos, ele tem um chamado para ser apóstolo, sendo o primeiro irmão de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, quando Jesus Cristo pregava, ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Era aquele menino mais novo, um dos apóstolos mais novos. E também foi um dos últimos que morreu. Então ele foi crescendo na fé. Ele foi se desenvolvendo. Primeiro como apóstolo, mas ele não se chamava apóstolo. Ele se identificava como um presbítero. O que é um presbítero? Presbítero é nesse dia eu dei uma pinceladinha na igreja, e que quando nós chegamos na igreja assim, os que vêm de fora, olha assim, pensa assim que todos estão no mesmo nível espiritual, todo mundo são santos iguais. Mas o pastor que está lá na frente, o presbítero, ele olha e conhece o grau não de intelectualidade, mas de espiritualidade, de crescimento na fé de cada um. E ele sabe quem é o crente criança, aquele que nasceu ontem ou antes de ontem, que aceitou a Jesus poucos dias na fé, que não tem o conhecimento doutrinário, não tem ainda a libertação total dos seus pecados. Ele foi salvo, ele é justificado, mas ele ainda não é liberto, ele ainda traz alguns resquícios lá do Egito, como saiu o povo de Israel do Egito, né? Uma hora ele se levanta, outra hora ele cai, outra hora ele está contentinho, outra hora já meio tristinho. Tem que tratar ele com apule, espiritualmente falando, né? Tem que pegar pela mãozinha, ir lá buscar, ir lá levar, convidar, e de vez em quando dando uma ligadinha, e aquele cuidado não somente do pastor, mas de toda a igreja. Mas depois ele vai crescendo, ele vai se tornando um adolescente na fé. Aí ele já pensa que é gente grande. Um adolescente, uma hora ele tem o pensamento dele de um adulto, outra hora já faz cada coisa que só Jesus na causa. De criança pequena, ele tá naquela transição de criança para adulto. Então uma hora ele está pingando santidade pelo cotovelo e outra hora ele já está meio desviadão, né? Então tem que ter paciência com os adolescentes na fé. E tem cristão que não tem essa paciência, não tem esse cuidado, não tem essa visão espiritual que um presbítero deve de ter. E tem aquele irmão que é o cristão adulto,
Ele está ali, ele quer servir a Deus, ele contribui, ele se chamar amém, se não chamar amém também, ele é maduro, ele tem certeza da sua salvação, ele cuida dos seus que estão em casa, e ele não se envolve muito não. Ele ele está na dele, é cristão adulto. Não incomoda, não perturba, não questiona. Ele está ali, ele estou acompanhando, estou salvo, eu quero ir para o céu e cuidar da igreja, do pastor e dos outros. Então, eu só estou aí. Se precisar, eu estou a fim de atender. Se precisar. Agora, se não, também não vou me meter. Agora tem aquele cristão, aquele pai, né? Que ele vai, ele busca, ele chama, ele cuida, ele exorta, ele trabalha, ele se esforça e está ao lado do pastor e de outros presbitérios. Então, presbítero quer dizer aquele que enxerga longe, ele dá um conselho na hora certa, no momento certo, ele cuida nas suas palavras. E depois vem o ancião. O ancião na igreja primitiva tem vários lugares que está registrado como ancião. Eu, se não me foge a mente, eu só reservei um. Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, se não me foge a mente, agora perdi também. Atos dos Apóstolos 14 e o versículo 23. Agora para achar aqui vai dar, se não me foge a mente. Agora que vem na minha cachilota. Essa Bíblia aqui é meio complicada para ler, para abrir. E por consentimento, ou por comum consentimento, elegeram anciões em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E aí eles mandaram para as igrejas. Então houve um concílio, aqui nós vimos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio que houve, mas antes havia reunião entre os apóstolos, e aí também, como no capítulo 7 o capítulo 6 de Atos, separaram 7 diáconos, aqui ali onde estava Estevão junto e tal, para cuidar dos órfãos, das viúvas, né? E aqui colocavam anciãos. Ancião é aquela espécie de bispo, mas ainda não era pastor. Depois, mais tarde, com a doutrina do apóstolo Paulo, aí o apóstolo Paulo diz que Deus deu pastores, doutores, ensinadores, mestres, para o bem da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então o ancião, ele tinha um cuidado, era um tipo de um bispo, de um dirigente de uma congregação, mas ainda não era pastor. Deu para entender? De um obreiro, agora veio a palavra certa, de um obreiro. Hoje, qualquer pessoa eles colocam para obreiro, mas deixa quieto. Mas tem aqueles irmãos, eu dei muito cursos assim para ministro e para obreiros do Senhor. O apóstolo João, ele tinha um chamado para ser apóstolo, como Pedro, Tiago e João. E tem o chamado, tem o escolhido, tem o enviado. Apartai-vos para mim, Paulo e Silas, para a obra que os tenho chamado. E aí enviaram Paulo e Silas, né? Assim como Felipe, no capítulo 8 de Atos, ele foi enviado por Deus, né? Para Gaza, para a estrada que dava para Gaza, para pregar para aquele etíope. Assim como Pedro foi chamado apóstolo, mas também foi enviado uma missão específica para pregar para Cornélio, ali em Cesareia, né? No capítulo 10 de Atos.
E assim outros apóstolos, o apóstolo Paulo e também foram para Samaria, quando ouviram que os irmãos foram batizados, foram salvos, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, vocês não, então impuseram as mãos e oraram e receberam o batismo com o Espírito Santo a 3 Pentecostes. Não vou falar sobre a doutrina do Espírito Santo agora, nem sobre Pentecostes. Então eu tinha que ter experiência no trabalho. Tinha que ter uma idade madura. Não podia ser neófito, quer dizer, sem entendimento. Então tinham chamado, escolhido, o enviado e também tinham oferecido. Deixa quieto, né? E hoje em dia tem muitos oferecidos por aí e às vezes dá dor de cabeça para o pastor. Eu conhecia muitos. Cuidado, pastor, em separar fulano, beltrano, porque não tem experiência, ainda não é maduro, vai pela emoção e Deus vai sofrer muito, vai fazer muita gente sofrer, vai cair muito e se levantar. Então tinha que ter o cuidado no enviar e também no cuidar para que ele, no orientar. Deixa que se... Não é assim. A igreja do Senhor é eleita. O apóstolo João diz assim: o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, as quais eu amo. Tem que cuidar. Mas não é esse aspecto que eu queria tratar. Não é esse aspecto. Quando o apóstolo João ele disse: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glória a Deus. Quando ele diz amado, aquele filho pela qual verdadeiramente eu amo, eu quero que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Ele transmitia esse amor constrangedor, um amor que atrai, um amor que segura, um amor que prende, um amor que se desenvolve em bênção. Existem 4 faces do amor. A primeira face do amor chama-se o amor platônico. O que é o amor platônico? O amor platônico é aquilo que nesses tempos atrás existia, porque agora já não tem mais acompanhado isso aí, o tal do eu fico. A Globo mostra muito isso em suas séries pornográficas, nas suas novelas que muitos apreciam tanto. Que não exista isso no meio do povo evangélico, mas se existir, tenha cuidado. Aquele amor platônico pode ter 2 esposos, 2 esposas, né? Vive com um, mas tem o outro, porque o nosso amor é platônico. Se vem, vem, se não vem, não tem problema, né? Assim também tem pastores, tem amor platônico pelos seus rebanhos. Se veio na igreja, veio, se não veio, é ele que é responsável pela sua alma. Não vou convidar, não vou chamar, não vou perguntar se está bem ou se não está bem. Deu para entender? Nós vamos chegar lá. Esse é o amor platônico, desinteressado, sem compromisso, sem aquele amor verdadeiro. Nós vamos chegar lá. Aí tem o amor fileu. É aquele amor de pai para filho, né? Aquele amor familiar. Mas tem que ter muito cuidado
na questão do amor fileu. Porque, às vezes, a mãe, ela se afeiçoa mais a um filho ou a filha, porque traz a característica do pai ou da mãe, do avô, do avó. Entende? E o outro já não tem essa característica, às vezes a personalidade também puxa mais para... Mas com o outro ele teve uma rivalidade. E às vezes pende mais para um e esquece do outro. E os filhos são inteligentes nessa parte, eles observam. E sem perceber, a mãe afasta um e aconchega o outro. Ou o pai, ou o tio. Às vezes tinha raiva da sogra, mas a menina, né? Ela traz a característica da avó. E até uma maneira, porque ela gostava da avó. E agora, José? Isso não é muito difícil de acontecer, mas é bastante perigoso. Então esse amor filial, às vezes vai a namorar uma pessoa, ou conhece uma pessoa porque tem característica de alguém, mas vai ver que a pessoa é bem diferente. Cada indivíduo é um indivíduo, e aí morre o amor, morre a afeição, morre o cuidado, morre o carinho, e deixa de lado. Vive porque é obrigado, a lei permite, aquela coisa arada toda é criticado na igreja e vira numa nheca. Deixa quieto. Amor fileu. E outra parte característica do amor chama-se amor eros. Vem de erotismo. Não é só para a questão sexual, mas o amor eros, tudo que é meu, ninguém toca. Entende? Às vezes crucifica uma esposa pelo amor eros. Se tu és minha, és minha. Se tu não és minha, não vai ser mais de ninguém, eu te mato. Que amor é esse, Jesus? Né? Às vezes amor pela uma casa. Ah, sim, essa casa, meu Deus. E se pega fogo na casa? Ai, 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 ai. Ou se tem que vender a casa por um valor para comprar outra, pelo mesmo valor. Um carro. Ah, esse meu carro, sim, esse é o... Nossa, que máquina. E se bater? Como é que fica? Chora, se descabela, entra em depressão. Jesus amado. É o amor eros. A mídia lança modelos de carros e carros e carros e carros. Nas lojas, meu Deus do céu, é tudo quanto é tipo de variedade. Porque o olho viu, o coração bateu, sentiu desejo. Olha o que Jesus disse. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que está no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O olho viu, o coração desejou, a soberba da vida para ter. Estamos numa luta, numa guerra entre o ter e o ser. Aí eu preciso ter para ter posição na sociedade. Ah, eu preciso ter... Meu Deus, não é assim que a sociedade vive? É um amor eros. Um amor que precisa só para mim. Enquanto você está me servindo, eu estou te amando, estou te bajulando, estou te colocando lá em cima do pedestal. E se deixar de me servir, eu piso com o pé em cima do teu pescoço. Assim faz o patrão com o empregado. Assim, às vezes, faz o esposo com a esposa para com o esposo, enquanto ele está podendo servir, está trabalhando, está lutando, está sendo... sofre uma derrota, uma doença, alguma coisa, lá deixa no canto. Não. Isso é amor eros. Amor só para si. Amor para cumprir o seu desejo. Em todo sentido. Na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Agora vem o amor ágape. O amor ágape é o amor desinteresseiro.
tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Não arde em ciúme. Ele faz as coisas, mas não quer a retribuição. Se retribuiu, amém. Se não retribuiu, não, eu fiz porque eu amo você. Porque eu amo a obra de Deus. Porque eu amo o meu pastor. Eu vou fazer para o pastor me levar a presbítero, a diácono, a evangelista. Eu quero ter carta para sair pregar. Esqueci o nome. Nas outras igrejas, eles dão um nome aí. Esqueci. E se o pastor não perceber que a pessoa vai fazer arte, não, esse não quero mais. Vou ficar em casa. Isso não é o amor ágape. Isso é o amor eros. O amor ágape trata, ama o teu próximo como a ti mesmo. Entende? Se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Fazer o bem e não olhar a quem. O amor ágape não espera nada em troca. É submisso, é puro, é verdadeiro. Tem duas classes de igreja, tem duas classes de pastor. Tem a igreja servidora, assim como um pastor servidor. Não tem orgulho, não tem vaidade, não tem arrogância. Mas tem um pastor senhor e uma igreja senhora. Só quer dos membros, não desce do pedestal, a minha ordem tem que ser cumprida, eu sou a boca de Deus falando. Isso não é amor de um servo de Deus. Martinho Lutero, ele faz uma comparação bem didática. Ele diz que nós somos o burrinho de Deus, de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está no nosso lombo, ou melhor, é melhor levar Jesus Cristo ao nosso lombo e ele nos guia por onde ele quer. Nós estamos servindo. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Agora também podemos ser burrinho de outros, né? De outro elemento que não é Jesus Cristo. E aí somos escravos do pecado, escravos da nossa vaidade, escravos do nosso orgulho, escravos do nosso eu, da nossa falta de compreensão, de entendimento. Por causa disso, Deus corrige o povo de Israel. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí eles caem na verdade. E aí eles conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva vem sobre o dia, assim a luz de Deus, a glória de Jeová vai nascendo sobre ti. Isaías 60. Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus nos guarde bem no seu amor, de que tanto carecemos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe.